Boa noite, amigos da TV Com. Estamos de volta para mais uma edição do programa CDL TV, realizado pelo setor de comunicação da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, nosso horário habitual de toda terça-feira. É um prazer ter você, ter a sua audiência. E hoje o tema que nós vamos debater é educação. E o nosso convidado é o secretário de Educação de São Vicente. Iniciou a sua gestão agora, nesse mês de janeiro de 2015, o Felipe Chiarello. Vai estar conosco ao longo do programa. E ao meu lado, o comentarista e presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Miguel Obeide. Vamos debater educação em São Vicente, qual é o projeto do Felipe. Você vai conhecer um pouco do perfil profissional dele, as suas ideias e muito mais hoje aqui no programa CDL TV. E fica liberada a sua participação. Temos o telefone fixo 3289-9495. Está aí na sua tela. O WhatsApp 7805-3326, claro, prefixo 13, 7805-3326. Felipe, é um prazer imenso te receber aqui. Prazer meu, prazer estar no programa do CDL, é uma honra, agradecer o convite, Miguel Obeide, Zé Torquato, é uma alegria debater com os seus telespectadores. Ok. Nicolau Miguel Obeide, trazendo uma pessoa que você conhece há muito tempo, né? Já teve um contato profissional, desde o início da carreira do Felipe, que hoje é um educador, um profissional consagrado no direito e um educador, acima de tudo, que está aí com um grande desafio pela frente. Hoje eu fiquei até boa noite a todos, boa noite Zé, boa noite. Hoje eu fiquei até surpreso quando ele falou que tinha 17, 18 anos. Verdade. Então não faz muito tempo não, né? Foi que ontem. A gente se conhece, foi ontem. Mas é um prazer tê-lo aqui e agora como secretário, Felipe. É um prazer enorme tê-lo aqui. Eu lembro quando eu comecei o estágio no Sindicato Comércio Varejista SPC, né? Os sonhos, os ideais, etc. Eu lembro que a passagem para mim foi muito marcante, porque foi a primeira vez, eu já tinha tido um estágio antes, no escritório de advocacia, mas a estrutura do sindicato, né, e o que eu aprendi com a SPC, com toda aquela logística que tinha do comércio, a gente atendendo as questões, às vezes por vezes do Ministério Público, por vezes do comércio, e você começa a ter contato. Você tinha contato com todas as áreas, trabalhista, previdenciária, direito empresarial. Então eu tive contato, ali para mim foi uma grande escola. Com o Fernando, o Fernando, pessoa fantástica, né? Me ensinou muito. Vice-presidente hoje do sindicato. Nossa, eu lembro de muita gente lá que foi muito assim, importante, marcou a minha formação. Então, vou falar hoje do Felipe Chiarello, educador, mas você tem uma formação muito bem embasada no direito, uma atuação. Queria que você falasse primeiramente do Felipe advogado. Eu me formei em 94 em Direito, né? Sempre fui apaixonado e fui fazer o mestrado logo em seguida, porque eu queria lecionar na área do Direito, era o meu sonho mesmo. Tanto que eu me formei em 94 e em 95 eu já estava fazendo mestrado na PUC São Paulo. E foi importante porque eu me envolvi em movimentos estudantil, fui presidente de diretório acadêmico, sempre gostei da área. E depois eu fui presidente da ANPG, que é a Associação Nacional dos Pós-Graduandos, que é a entidade que representa todo estudante de mestrado e doutorado do país. Então eu ia nos encontros da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que era o órgão que representava a educação em contraponto ao Estado ditatorial, onde discutia as maiores teses da educação no país. E a SBPC, dentro da SBPC, eu criei o Encontro dos Jovens Cientistas. Com a UNE, com a UBS, etc. A gente fez um encontro de jovens cientistas e eu fiz 2 anos, porque eu fui reeleito depois como presidente da NPG. Fiz o primeiro ano com o Zé Leite Lopes, que foi o cara que criou o CNPq, que é o Conselho Nacional, que ligado à pesquisa, né? Pesquisa. Apoiado pela Globo, inclusive, né? O CNPq hoje faz as maiores pesquisas científicas do Brasil, os maiores registros. Né? Exatamente, o grafeno, que no futuro, o McKinsey tem até uma pesquisa com isso, o grafeno, o seu celular no futuro, ele vai ser dobrável, você vai enrolar o celular e colocar no bolso, porque o material que vai ser o material grafeno, que tem a pesquisa é o McKinsey com a Índia, é a maior referência no Brasil. O iPhone já, inclusive o 6, ele já tem já está entortando, né? O pessoal está fazendo essa reclamação, mas o que é mais interessante, eu falei, bom, o Zé Leite Lopes, o primeiro, que tem um livro chamado Ciência e Liberdade, o livro dele, fala sobre ensino. E o segundo ano eu fiz com Aziz Abi Saber
E foi maravilhoso também, fizemos um movimento pelos grupos PET, que foi a única iniciação científica, além do PIBIC, séria no Brasil. Porque o Brasil, a educação brasileira, meu amigo, a gente precisa caminhar muito. A gente vai precisar caminhar muito. E eu sempre tive várias teses sobre isso. Pra vocês terem uma ideia, o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, fez 100 manifestações e fez um filme, que foi lançado inclusive no Cine Belas Artes, 100 manifestações sobre o movimento estudantil foram gravadas e me escolheram para fazer uma das 100 personalidades do movimento estudantil, da história do Brasil. Legal. Então, acho que, de certa forma, eu marquei dentro do movimento dos estudantes de pós-graduação essa passagem. E você também sempre esteve envolvido na gestão da educação. Claro, iniciou como professor, mas você já teve várias experiências. Fala um pouquinho delas, enquanto coordenador de curso e tal, das suas áreas de atuação. Durante o meu mestrado, eu já comecei a lecionar. O primeiro emprego lecionando foi no Santa Cecília, em 97, quando eu criei, junto com um grupo, a Faculdade de Direito do Santa. Em 97, a gente montou o projeto da Faculdade de Direito do Santa Cecília. E aí depois, em 2000, eu já comecei, já estava trabalhando no Ministério da Educação, na CAPES, na área do direito. A CAPES é o órgão que julga todos os mestrados e doutorados na área de direito no Brasil. Já estava trabalhando lá no Conselho Técnico Científico, que julga todas as áreas. E aí, nesse ano, eu tive uma oportunidade do professor. Falando rapidamente, eu tive 2 professores que marcaram a minha formação. Os 2 na PUC, São Paulo. Assim, eu tive alguns ao longo da vida. Eu tive um aqui no Objetivo, que é o professor Moacir, de História. Isso eu lembro dele. Que eu quase fui fazer História por conta dele. Muito bom, né? Outro dia eu passei por lá, parei para dizer, professor, você marcou minha formação. Ele é mais do que um professor. Já que você falou rapidinho em estudos sociais, eu também tive uma ótima experiência com um professor de geografia, né? Eu cheguei a fazer 2 anos e meio lá na UERJ de geografia, mas a comunicação falou mais alto. Mas ele era mais do que um professor. Mas eu sempre admirei demais. Aliás, pretendo dar aula um dia, viu? Mas é uma paixão. Tempo fazer um mestrado, é uma paixão. A educação era quase um palestrante, né? Era demais, era um showman. Showman. E eu falei, olha, eu tive um professor lá na PUC, até por uma questão ética, não vou falar o nome, eu apresentei um seminário sobre imunidade e isenção tributária. E ele falou assim, eu falei que as empresas, a Constituição diz imune aos impostos, ela deveria dizer imune aos tributos. Porque não tem cabimento uma fundação que custeia o ensino de crianças carentes você cobrar dela taxa de alvará, taxa de licença, porque essa fundação custeia o ensino de crianças carentes. Quando eu falei isso, meu professor falou assim na PUC, foi a coisa mais imbecil que eu já ouvi na vida, na frente dos outros alunos. Falei, professor, para falar a verdade, essa ideia não é minha. A minha ideia é essa ideia do professor Paulo de Barros Carvalho, que é o seu chefe, que é o coordenador da PUC, do mestrado e doutorado. Aí ele falou, mas onde ele disse isso? Eu falei, aqui. Eu levantei na frente de toda a classe e li o texto do Paulo de Barros. Ele falou, mas ele não deve ter dito isso. Eu falei, professor, para falar a verdade, ele diz no parágrafo seguinte que quem pensa ao contrário disso leva apressadamente a Constituição brasileira. Aí o professor me chamou ao final da aula e falou, olha, eu não vou com a sua cara, vou reprovar você, isso no mestrado, vou reprovar você, ou você assina aqui um documento trancando a sua matrícula e fingindo que você não fez a minha disciplina. Isso aconteceu no meu mestrado. Aí fui ver regimento, estava escrito que o recurso ia para o próprio professor da matéria. Ou seja, eu estava estrepado. E aí eu tranquei. Aí tranquei e também não aprendi a ficar de boca fechada, porque quando eu tranquei a disciplina, eu falei assim, ainda bem que eu tranquei, porque eu não quero o seu nome no meu currículo. Já devia ter aprendido a ficar de boca fechada, não aprendi. Aí ele falou, ainda bem, porque se você continuar fazendo seu mestrado em tributário, vai ter alguém da minha confiança na sua banca para lhe reprovar. Então é melhor você mudar de área. Aí eu mudei para constitucional. E aí eu cheguei para o meu pai, cheguei em Santos, desci a serra naquele final de semana, comecei a chorar na frente do meu pai, falei, pai, poxa, o cara acabou comigo, eu estava indo super bem no mestrado, mas agora o que eu faço? Meu pai falou, às vezes as pessoas acham que estão te empurrando para baixo, estão te puxando para cima, filho. Provocando, né? Aí eu falei, pai, autoajuda não nessa hora, né? Mas ele tinha razão. No semestre seguinte, o Celso Bastos, da PUC também em São Paulo,
escolheu o meu trabalho para publicar como artigo e falou para mim, Felipe, tem uma possibilidade de você fazer um estudo fora do Brasil. E aí eu fui para Harvard e fui para New York University e fiquei... Experiência única, né? Isso mudou minha formação. Com certeza. Era isso que eu queria contar. Os dois paradigmas dos professores, um que levantou, o outro que me acabou. Então, naquele momento eu pensei exatamente o que eu queria ser na sala de aula. Eu quero ser o Celso Bastos, nesse sentido, daquele professor que potencializa a vida dos outros e não regride a vida dos outros. Então, depois que eu voltei de Harvard, eu escrevi um livro sobre a minha pesquisa e entreguei para aquele professor que trancou. Eu falei, se você não tivesse me feito mudar de área, eu não teria crescido tanto. Obrigado, viu? Aquela história da vaquinha, né? Que empurrou a vaquinha no abismo abaixo e fez com que você tivesse... Bom, só para complementar, só as passagens que você teve, então, você passou na GV, Strong, passou na Unimonte e deixou a Mackenzie recentemente para esse novo desafio. Coordenei durante quase 10 anos a GV, um trabalho maravilhoso, o GVLO, fantástico a GV, foi muito importante na minha vida. Depois eu fui pegar a restauração da Faculdade de Direito da Unimonte e nós pulamos para a nota 4, ficamos em primeiro lugar naquele ano na Baixada Santista. E depois saí para uma experiência no Mackenzie. Acabei de largar o Mackenzie, gente, a coordenação do Mackenzie, dezembro de 2014. Pedi para sair, entreguei o Mackenzie com a nota máxima no MEC, nota 5, entreguei para o meu diretor e falei, diretor, entrego para você com a nota máxima para assumir o desafio de São Vicente. Felipe, agora vamos a São Vicente, então, já que você falou. Como é que surgiu esse convite aí, a secretaria... Então, o prefeito analisou sua capacidade técnica. O prefeito me chamou para uma conversa em São Vicente e me pediu o currículo. Foi engraçado, eu estava até trocando essas ideias, porque parecia que eu realmente ia fazer uma entrevista no primeiro emprego. E ele falou assim, gostaria de ver seu currículo e tal. E eu falei, pois não, então encaminhei o currículo, o Lattes, que é o currículo acadêmico. E nossa, eu realmente nesses últimos anos... produzi bastante e graças a Deus tenho orgulho disso, porque minha área acadêmica é a minha área de foco. Bem extensa. Nesse ano passado eu publiquei 2 artigos em 2 periódicos A1. Não, 2 em A2 e 1 em A1. Pra vocês terem uma ideia, essas revistas científicas no Brasil, elas representam 7% das revistas que estão no mercado. Ou seja, de todas as revistas que tem para você publicar na área de direito, os periódicos científicos, só 7% estão nesse extrato. Né? C, que é o extrato mais fraco, menor, 68%. E eu consegui publicar, várias pessoas assim, antigas ainda não conseguiram publicar no A1. Eu publiquei esse ano no A1, fiquei super feliz, 2 no A2 e 1 no A1. Então, para mim, essa produção científica foi importante, né? Impactou a nota do Mackenzie, essas coisas. Eu lancei vários livros e tem um livro muito, muito importante que vai sair agora, fevereiro, março de 2015, vai sair um livro que eu coordenei de 500 páginas sobre... Não sei se eu posso contar ainda, mas olha... Sim, vai. Em primeira para jornalista. Em primeira mão. A gente fez um livro de 500 páginas sobre o Ives Gandra, sobre os 80 anos do Ives Gandra. E a Saraiva pediu que eu coordenasse, junto com 2 outros professores, o Siqueira. Bom tributarista, né? Claro, muitas pessoas conhecem. Irmão do João Carlos Martins. Tributaristas da história do país, né? Irmão do João Carlos Martins, o maestro. E o Ives teve a vida também dedicada. Ele é professor emérito do Mackenzie. E pediram que eu coordenasse essa obra. Tem 80 artigos, né, de várias personalidades. E eu vai sair agora, provavelmente perto do aniversário dele, fevereiro, março de 2015. E aí o Biri procurou você diretamente? Procurou e falou, olha, eu queria fazer um projeto... Biri, perdão, né? O prefeito Biri me procurou e falou que eu queria fazer um projeto de certa forma, continuar e potencializar algumas coisas que estão dando certo, mas... melhorar, sobretudo, a avaliação do município, né? A nota da avaliação do município, que é importante a gente pensar como é que a gente sobe o IDEB, a Prova Brasil, essas métricas que, inclusive, demonstram o quanto a criança aprendeu.
Porque não adianta nada você investir em tudo, em educação, se você não tiver o feedback depois do quanto essa criança aprendeu. Pelo que eu estou vendo aqui, a Secretaria Municipal de São Vicente é a maior rede de ensino, da Baixada Santista. Tem em torno de 52 mil alunos. Exatamente. Então, eu também tenho quero te perguntar diretamente, que agora, só avisar para ele, Nicolau, que o bloco fácil acabou, né? Sim, agora são só as perguntas. Até agora vocês me deram uma chance. Isso, até agora falou à vontade. Assim, vamos deixar ele respirar, né? Vamos deixar ele sentir a vontade para a gente poder... Sim, água com açúcar tal, vai ser retirada agora. O que tem nessa caneca? Água. É soro da verdade. Soro da verdade. Não, para você não ter o maior problema, né? Mas, certo. Bom, então, ele vai responder, vai falar sobre essas dimensões, todos os projetos. Tem perguntas que as pessoas mandaram antecipadamente. Você também pode participar pelo telefone fixo 3289-9495, WhatsApp 7805-3326, ambos aí o prefixo 13. O CDL TV para agora, volta daqui a pouquinho, vamos saber mais dos planos do Felipe para a Secretaria de Educação de São Vicente. É rapidinho. Os anos 50 foram uma época de enorme efervescência. A fundação do primeiro CDL no Rio de Janeiro foi o embrião, que acabou vingando e deu início ao grandioso movimento lojista. Em meados da década de 60, num destes almoços dos lojistas no Rio de Janeiro, surgiu a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que teve como seu primeiro nome Clube de Diretores Lojistas do Brasil. Na mesma época, os clubes municipais começaram a proliferar-se nas principais capitais. O sistema CNDL é constituído pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, as FCDLs nos estados e na esfera municipal pelas CDLs. Em 1996, os clubes de diretores lojistas passaram a ser denominados Câmaras de Dirigentes Lojistas. Podemos destacar algumas bandeiras de luta da CNDL. A reforma tributária, a reforma trabalhista, o não à redução da jornada de trabalho, a regulamentação dos shoppings, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e a idealização da Frente Parlamentar Mista do Comércio Varejista. Não podemos citar as lutas da categoria sem passar pelas mais recentes conquistas. A unificação da operação em um único terminal de todas as bandeiras de venda a crédito e débito e as alterações realizadas na nova lei do inquilinato. Já o SPC Brasil disponibiliza diversos serviços para os lojistas. As famílias de produtos SPC Brasil oferecem soluções para auxiliar o associado na concessão de crédito com segurança, transformando o serviço de proteção ao crédito em um provedor de soluções para o comércio. Um futuro onde a tecnologia da informação, a competitividade e o desenvolvimento sustentável serão cada vez mais partes da CNDL, das FCDLs e CDLs. Muito bem, de volta ao programa CDL TV, programa da CDL Santos Praia aqui na TV Com, parceria com a TV Com. Estamos aqui divulgando o projeto de comunicação da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, que congrega mais de 1.000 estabelecimentos comerciais nas áreas contíguas à orla da Praia de Santos. O nosso convidado de hoje é o secretário de Educação de São Vicente, Felipe Chiarello. Vou repetir mais uma vez os telefones e canais de comunicação, 3289-9495 e o WhatsApp 7805-3326, complementando a mesa, comentarista do programa e presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Miguel Obeide. Objetivamente, Felipe, a gente conhece e a gente intui por que você aceitou esse desafio, que é um desafio muito grande. Por quê? Eu pensei muito sobre essa questão do que me move. Essa semana eu estive numa escola com uma equipe que eu levei para que eles propusessem um projeto para São Vicente junto comigo, uma equipe que eu confio muito. E em breve eu espero apresentar alguma coisa concreta disso, espero que isso aí se torne um case, uma vitrine para São Vicente, para o Brasil,
de alguma coisa que a gente vai fazer. E eu via eles dois do meu lado, eu olhava para a cara deles, eles olhavam para mim, e eu falava assim, tem tanta coisa para a gente fazer aqui. E a gente pensava exatamente no que nos move, que é isso, é essa coisa do desafio, sempre. Eu lembro que quando eu tinha que subir a nota da Unimonte, da Faculdade de Direito, que a gente fez a restauração e tal, eu contratei uma equipe de doutores. Eu acho que é isso, valorizar o professor é fundamental, né? Então, valorizar a carreira de quem efetivamente se preparou, de quem produziu, de quem se dedicou à docência. Esse é o foco. Tem pessoas que vão lecionar porque estão passando tempo, que é um complemento de renda. Não é esse o objetivo. A gente quer saber as pessoas que são educadoras e valorizar essas pessoas. A pessoa... E não é só dinheiro, é a pessoa se sentir reconhecida, se sentir valorizada. Eu estou dizendo por mim, como professor, como educador. Não é só... tanto que eu abri mão, eu tinha um adicional no Mackenzie, bom, sobre a minha função, para coordenação. Resolveu pegar esse desafio, né? E na prática, eu já estou lá há semanas e não consegui nem, pela correria, não consegui nem abrir conta ainda para poder receber. Porque, na prática, o que me moveu foi o desafio, fazer... A nossa ideia é realmente fazer alguma coisa que possa servir de vitrine na educação da Baixada Santista. Colau? Eu acho que você vai conseguir, Felipe. Você tem competência para isso. Mas eu queria te perguntar, eu fiz uma pergunta, falamos sobre 52 mil alunos, né? E tem 82 creches, pelo que eu tenho informação aqui, escolas infantil. Mais de 100 e essa criançada na escola, existe uma evasão escolar muito grande. Grande. Né? E você tem algum projeto assim que você queira atrair essa criança para manter na escola? Sim. Seria na parte esportiva? Seria que tipo né, uma maneira de você atrair e manter essa criança que não tem essa evasão escolar tão grande? Sim, é importante integrar as secretarias, né? Tive lá na Secult já, olhei inclusive o material da encenação, tive uma reunião com o secretário ali, o Amaury, que é o secretário de Cultura de lá, porque a minha intenção é fazer uma integração entre educação, cultura, esporte. Eu também quero fazer essa integração. Por quê? A gente tem que se apropriar das coisas boas para a educação de São Vicente. Então, pegar as ideias boas, que algumas secretarias já estão andando, certo? Estão no andamento, e pegar alguns conceitos que nós trouxemos de fidelização do aluno e dos pais, sobretudo dos pais. Porque tem dois tipos aí, claros, de pais. É engraçado, aqueles pais que estão na reunião de pais e mestres, que estão lá com os filhos, que estão preocupados com os filhos, que acompanham o rendimento dos filhos, as faltas, sabem que o filho falta, não dão problema. E tem aqueles pais que nunca vão, nem na reunião de pais e mestres, nem aparecem. Mas se acontecer alguma coisa com o filho, e aí ele vai lá para brigar com o professor, com a escola. Vai. Eu há muito tempo não estava nessa função, eu lecionei 3 anos gratuitamente entre México 70, Dique da Vila Gilda e Caruara, num projeto Universidade Cidadã. Começou pelo Santa Cecília. E eu ia um sábado sim, um não, à creche da Maria José, lá no México 70. E já naqueles anos, eu vi uma mãe falando assim, olha, filha, se a professora falar alguma coisa contigo, assim, foi assim que a mãe falou. Se a professora falar alguma coisa contigo, você me fala que eu pego ela. Como mudou isso, não? Eu fiquei pensando assim, meu Deus, muito, mas... Esse comportamento dos pais em em que momento houve esse afastamento, né? Porque, não sei, eu fico pensando como a gente pode reconstruir. E esse grupo que eu levei de voluntários, de pessoas que têm o mesmo ideal, mesmos ideais, eu já fiz trabalhos com eles. Porque os pais também eles acham que a educação tem que partir só da escola, né, Felipe? Tem pessoas que terceirizam a educação. Eles falam assim, eu tenho que trabalhar, cuida aí do meu filho, de manhã, à tarde e à noite. Então, só que aí a recíproca não é verdadeira, porque aí chega em casa, o filho não recebe, né, os limites que tem que receber e volta para a escola. Porque a base educacional é da família. É lógico, é óbvio. A complementação da aprendizagem da escola, mas a educação de valores, ela começa dentro da família. Dentro de casa, né? E esses valores vão conduzir
o seu filho, a sua filha, para o sucesso ou para o fracasso. E os valores estão dentro dos limites, né? Exatamente. A família tem que saber impor os limites. Se só a escola impuser esses limites, a criança se afasta da educação. Vai para outros meios. Eu vejo hoje em dia crianças, às vezes, que falam com os pais como se estivessem falando, dando ordem, né? Praticamente dando ordem. Outro dia, no aeroporto, eu vi um pai o filho chutava o pai na perna. Chutava. Querendo alguma coisa? O pai não queria fazer o que ele queria, ele chutava o pai. Eu fiquei pensando, ele não vai fazer nada, ele não vai repreender, e o pai deixava o menino chutá-lo. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, cadê Chuta porque ele alcança até a canela, né? Porque quando ele for maior é capaz de bater na cara. Então, isso existe, né? Isso existe. Então, esse limite você tem que dar quando essas crianças são pequenas. Né? A porca, como já dizia nossa avó, de novinho que a porca torce o rabo, né? Eu concordo, eu acho que é aí que você traça a criança. Todos os melhores livros de pedagogia. Eu tenho uma doutora que eu levei comigo de Psicologia da Aprendizagem da USP, a professora Ana Gracinda, que nós estamos concebendo o projeto com a Ana Gracinda, uma educadora fantástica, e ela falou, essa aprendizagem de valores, ela é fundamental. Quem fala muito sobre isso é o Samitiba, né? Sim, o Samitiba. Agora, só interromper um pouquinho, porque a gente tem que colocar o nosso telespectador na conversa. Ele está se manifestando. Então, tem duas perguntas aqui, são perguntas curtas do André de Tararé. As duas são bem pertinentes, Felipe, eu vou repassar para você. Primeiramente, o que você pensa a respeito sobre período integral, educação em tempo integral, aluno passando os 2 períodos na escola? É a primeira pergunta do André de Tararé. André, eu concordo com essa concepção, desde que a gente tenha, em São Vicente, inclusive, a gente tem os equipamentos que são os SECOFs, né? Eles são a duplicidade da jornada. Ele complementa falando também do SECOF. Por que o aluno da rede estadual não pode frequentar o SECOF, somente o aluno da rede municipal? Os SECOFs são municipais. Tem que ser feito um cadastro, aí você responde as duas. Os SECOFs são municipais. Eu sou totalmente favorável a uma integração Estado-município, até porque educação é uma coisa só. Eu acho que se você começar, não, isso é... Olha, esse fracionamento da educação da LDB entre o próprio... minha concepção educacional. Eu escrevi um artigo sobre isso há 8 anos no Estadão. Chamava O Verdadeiro Ensino Fundamental. Saiu na capa do Caderno de Educação no Estadão. O verdadeiro ensino fundamental. O que eu acho? Esse fracionamento que a LDB fez entre ensino fundamental, educação infantil, ensino médio, é um fracionamento econômico. O verdadeiro ensino fundamental, ele começa na pré-escola e termina no pós-doutorado. Porque uma coisa não funciona sem a outra. Então, quando você faz esse fracionamento, não vou ajudar o Estado, porque dane-se o Estado, porque é a educação do município. Não, você tem que pensar como integrar. Até porque, às vezes, o menino que está na escola do município, ele tem um irmão que está no Estado. E o irmão faz parte da família que a gente quer trazer. Sim, claro. Então, se você integrar isso, você começou a fazer alguma coisa. E esse que está na escola municipal vai para o Estado, consequentemente. Exatamente. E você tem que dialogar entre município e Estado, porque não tem cabimento depois a pessoa ir fazer o ensino médio e ela ter um choque. Saindo do município, não, muito agora diferente, eu estou numa escola que parece assim, parece assado. Não, tem que haver uma continuidade, inclusive de conteúdos. A gente tem que discutir, olha, a gente foi até aqui, nós temos que pensar como é que a gente pode mudar a educação do Brasil. Como é que o Brasil está muito mal nos rankings mundiais. Você vai olhar o Brasil no PISA, uma vergonha. Eu pensei exatamente, eu falei, nossa, eu conheço isso, eu posso dar minha contribuição e eu quero. Os SECOFs, para mim, são um excelente equipamento da prefeitura. E eles precisam cada vez ser melhor qualificados. Minha ideia é investir na qualificação desses SECOFs. Você falou, então, por exemplo, existe o ensino, porque até deixar claro para o telespectador, que o ensino infantil é fundamental, é por conta do município, e o ensino médio por conta do Estado. É assim que funciona em todas as prefeituras, não é? Bom, e o Thiago Macoto pergunta o seguinte para você. Qual a sua posição acerca da proposta que você falou em juntar, às vezes você não pode porque é do âmbito, ou está no âmbito, e eles não se conversam adequadamente, seja por conta de legislação, de outro processo, tal, mas ele pergunta acerca da proposta do senador Cristóvão Buarque, que acredita na federalização do ensino. Claro que mais para frente. Né? Eu tive vários debates com o Cristóvão Buarque. Quando eu criei esse encontro dos jovens cientistas na SBPC, foi na UNB, o primeiro encontro.